Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delvécio Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta terça-feira, dia 20 de janeiro, é do Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, versículos de 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: "Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido?" Jesus lhes disse: "Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães." E acrescentou: "O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado." Nessa palavra de hoje, podemos ver esse campo sobre o qual Jesus caminha, representando o cenário da nossa vida cotidiana. Nós somos aqueles discípulos que, enquanto caminham, buscam alguma coisa para se saciar. Essa fome que sentimos nem sempre é uma fome física. Muitas vezes é uma fome de sentido para a vida, fome de amor, fome de esperança, de paz ou de reconciliação com a própria consciência. Jesus conhece essas carências profundas do ser humano e está atento ao que realmente necessitamos para continuar a travessia. Às vezes, a forma de Deus saciar essa nossa fome foge dos padrões lógicos ou das nossas supostas crenças religiosas. Se não fizermos uma experiência real com a pessoa de Jesus, cairemos no mesmo erro farisaico de julgar como Deus age e perderemos a chance de mudar o rumo da nossa história. Precisamos lembrar que a lei foi dada para cuidar da vida e não para sufocá-la com regras meramente humanas. Precisamos amar a Deus profundamente e não ter medo de nos deixar amar por Ele, da forma como Ele quiser nos encontrar. A palavra de hoje nos mostra os discípulos rompendo o descanso do sábado, colhendo espigas no campo, porque estavam com fome. Primeiramente, vejamos aquilo que é o sentido literal dessa passagem do Evangelho. Naquela época havia o preceito do descanso no sábado, que Deus tinha instaurado para que passássemos mais tempo com Ele. Olhando hoje para esse episódio, vemos que essa união com Deus se cumpre justamente quando Jesus, o Senhor do sábado, está com os seus discípulos e, portanto, em comunhão com eles. No entanto, se observarmos bem, veremos que os discípulos estavam cumprindo muito mais o descanso sabático do que os próprios fariseus, porque Deus não quer simplesmente
o nosso ócio, mas quer que cessemos os nossos negócios para ficarmos com Ele, dando-lhe ao menos um dia daquilo que é o nosso tempo útil. Essa é a realidade profunda do descanso do sábado. Parar com os nossos afazeres e dedicar um tempo à oração e à união com Deus. E qual é o sentido espiritual da palavra de hoje? Podemos interpretar o campo de trigo no qual os discípulos se encontraram como sendo o lugar onde eles estão colhendo a palavra de Deus, porque é isso que nós fazemos quando praticamos o sábado, ou seja, quando nós rezamos, nos aproximamos mais de Deus. Então, uma vez que colhemos as espigas, precisamos livrar os grãos das cascas, isto é, meditar naquela palavra, até finalmente encontrarmos o núcleo da caridade, do amor que nos alimenta verdadeiramente. Todos nós somos famintos da palavra de Deus e por isso é essencial reservarmos em nosso dia a dia um tempo para estarmos com Ele na oração. Não se trata apenas de rezar terços, devoções ou outras orações já compostas, mas trata-se de termos um momento de oração privada com Deus. Um bom propósito é fazermos isso comungando, pois é na Eucaristia que temos um momento mais íntimo com Cristo. Mas se infelizmente não podemos comungar ou já comungamos, mas queremos ainda nos dedicar mais à oração, o que nós podemos fazer? Meditar a palavra de Deus, como quem deseja cada vez mais buscar uma verdade. Sim, porque se vemos a palavra de Deus não como uma verdade a ser contemplada, mas como uma verdade dolorosa a ser obedecida, não estamos realmente meditando a palavra de Deus. Para isso, é necessário colher a palavra de Deus. Então, trata-se da primeira fase da oração pessoal, a leitura, e em seguida a segunda fase, que é tirar as cascas, entre aspas, para encontrar o grão de trigo da palavra e ruminá-lo, pois ele é o nosso alimento. Então, quando estivermos unidos amorosamente a essa palavra que acabamos de meditar, terá acontecido de fato o encontro espiritual com Cristo. Assim, o repouso sabático ou o repouso semanal será obedecido. Estaremos dando tempo ao Senhor. Eis o verdadeiro espírito deste descanso no dia de sábado ou no domingo. Cessar as nossas tarefas, parar de trabalhar para dedicar um tempo a Deus, que é o nosso Criador e Salvador.